que você faria se em um lindo dia, um monstro gigantesco surgisse no céu através de uma fenda? Essa é a história do nosso protagonista, Lin Yao, que após um encontro fatídico com um monstro gigantesco, renasce como uma carpa no místico lago de transformação do dragão. Lin Yao se vê diante de uma jornada de autodescoberta e transformação. Dotado do intrigante sistema de cultivação do dragão, ele é confrontado com a oportunidade de ascender à condição de dragão, desde que se submeta à implacável demanda do sistema, devorar e evoluir incessantemente. A história se inicia em uma cidade chamada Litian, onde nosso protagonista está em uma praça. Ele estava tranquilamente aproveitando o sol sentado em um banco, quando de repente, tudo virou um caos. Uma fenda dimensional surgiu no céu, e uma criatura além da compreensão humana apareceu e começou a espalhar o terror na cidade. Ninguém foi poupado, qualquer um que estivesse nas proximidades era um alvo. A cidade foi tomada de caos e destruição. As pessoas entraram em pânico com toda aquela situação, muitos saíram correndo e gritando para o mais longe possível. Já o nosso prota estava ainda paralisado sem reação alguma, estava tentando entender o que estava passando diante de seus olhos. Uma criatura horrível estava bem à sua frente, ceifando a vida das pessoas. O monstro era tão poderoso que transformou o chão em lava e destruiu as estruturas ao redor. Enquanto isso, durante essa cena de horror, o celular do prota estava tocando. Ele estava recebendo a ligação de uma pessoa importante para ele, com o nome gravado de Baby Xiaoshui. Então, o monstro infernal começou a ir em direção aonde nosso protagonista estava, levando com ele uma multidão de pessoas que corria desesperadamente, para ficar o mais longe possível daquela besta cruel. Nosso prota começou a pensar que aquele dia não deveria ser caótico, não era para ele morrer naquele momento, pois seria um dia de felicidade que ele teria com sua amada. Ele passou 3 anos sem ver sua namorada. O destino escolheu logo aquele dia, para ser transformado em um caos. Ele estava indignado. Nesse momento, nosso prota é atingido por uma chama infernal, junto com todos os outros que estavam ao seu redor. Suas roupas foram destruídas e sua pele incinerada. A última coisa que passava em sua mente era arrependimentos. Ele ainda tinha muitas coisas que queria falar com sua namorada, mas nitidamente não seria mais possível. Com seu corpo completamente carbonizado, nosso prota ainda tenta com todas as suas forças falar com sua amada que estava ligando para seu celular. Ele queria muito vê-la novamente. Mas, seu corpo fraco e sem forças, caiu perto do lago e sua mão tocou a água por uma última vez, mas ao tocá-la uma luz forte aparece em sua mão e vai em direção ao fundo das águas. Enquanto isso, várias imagens de seres alienígenas são divulgados pelas redes de comunicação. Antes desse momento terrível, as pessoas achavam que os aliens seriam apenas rumores e não ligavam tanto assim para isso. Mas, eventos como este já havia acontecido no ano de 1934, onde um grande dragão caiu do céu, acertando um barco de pesca, e seu corpo enorme sumiu misteriosamente. Outro evento inexplicável aconteceu em 1947, onde uma criatura gigante parecida com um caranguejo surgiu na costa dos Estados Unidos espalhando o terror e matando cerca de 15 pessoas, diante de centenas de espectadores que estavam no local no momento. Um evento mais recente, em 2020, uma criatura marinha apareceu no mar próximo ao distrito de Longwu, durante uma lua de sangue. Todos esses eventos pareciam ter algo em comum, pois as criaturas desapareciam misteriosamente da noite para o dia, como se nunca estivessem existido. Os acidentes com mortes eram divulgados como consequência de ações humanas. Mas, algumas pessoas de outras cidades já estavam começando a ficar cientes do que estava realmente acontecendo nesses eventos, e muitas delas já estavam teorizando e falando sobre o incidente de Litian, se perguntando como uma cidade poderia ser destruída do nada. Essas dúvidas fizeram com que as pessoas começassem a orar e pedir para que isso não aconteça com elas também. Voltando ao nosso prota, ele estava começando a abrir os seus olhos e viu um lugar completamente diferente. Ficou se questionando onde ele poderia estar. Nesse momento, ele olha para suas mãos e vê que elas se transformaram em nadadeiras. Em primeiro momento, ele ficou sem entender o que estava acontecendo, então ele olha para baixo e encontra um pedaço de espelho na areia. Mesmo já sabendo o que tinha acontecido, ele confirma suas suspeitas, de que tinha se transformado em um peixe, e que na verdade, ele seria uma pequena carpa vermelha, com um corpo arredondado, e uma gema vermelha em sua cabeça. Enquanto o nosso prota estava olhando chocado o seu novo visual, a vida marinha seguia tranquilamente ao seu redor.
O prota começou a se perguntar o que tinha acontecido, afinal ele tinha certeza que foi atingido pelo monstro e que era para ele estar morto. Ele se questionou se a transformação tinha a ver com esse fato terrível. E então, perguntas começaram a surgir em sua mente. O que tinha acontecido com a Xiao Shui? Qual era o problema daquele monstro? Ele percebeu que naquele novo corpo teria muitas limitações e que para obter respostas ele teria que arrumar um jeito de sair daquela situação. Nesse momento, ele sente uma presença muito assustadora ao seu redor. Era um grupo de caranguejos enormes, com pinças afiadas e prontas para capturá-lo. Desesperado, nosso prota tenta nadar para longe, mas suas pequenas nadadeiras e seu corpo desajeitado não ajudaram muito. Os caranguejos continuavam perseguindo nosso prota. Quando ele chegou em um lugar sem saída, estava completamente cercado pelos caranguejos famintos, mas uma criatura bem maior passou por cima deles nesse exato momento, cobrindo a pouca luz que atravessava a água. Era um peixe enorme azul, que começou a devorar um caranguejo, e os outros fugiram desesperados, mas, nesse momento, outra sombra dessa vez maior ainda surgiu novamente no lugar. Era um peixe gigantesco que com uma única mordida devorou o peixe azul. O nosso prota aproveitou o momento para se esconder em uma lata, que cabia perfeitamente o seu tamanho. Nesse momento ele percebeu o quanto era perigoso aquele ambiente, e que para sair daquele lugar seria mais difícil do que ele pensou. Só de estar vivo no meio daquelas criaturas enormes e perigosas já era um problema. O medo de ser devorado disparou um alarme, um sistema de invencibilidade foi iniciado naquele momento, e uma criatura começou a surgir em sua frente. A luz forte dificultava ver o que realmente estava aparecendo ali, e então, a criatura se revela, era uma linda e enorme sereia, no meio daquela luz azul forte. O protagonista, sem entender o que estava acontecendo, ficou se perguntando o que realmente era aquela criatura que tinha aparecido em sua frente. A sereia o pega pela nadadeira e o leva, em uma viagem em uma velocidade absurda, enquanto o prota ainda estava tentando falar com ela. O prota estava completamente acabado depois daquela velocidade toda, mas a sereia tinha levado ele para um lugar mais seguro e tranquilo. Mesmo que ele tenha chegado passando mal, era um lugar bem melhor que antes. Após se recuperar um pouco, o prota pergunta novamente o que seria ela. Ela se apresenta como sistema, e então pela primeira vez, a sereia abre a interface de status do nosso protagonista. Assim, descobrimos que o nome dele é Lin Yao. Sua raça era Koi Black, tinha 3 centímetros de comprimento, pesava 4 gramas e possuía 1 de poder de ataque, além de não possuir nenhum poder divino e nem pontos de evolução. Então, Lin pergunta o que ele pode fazer para aumentar o level dele. A sereia responde calma e diretamente que ele só precisava comer, enquanto apontava para um pedaço de comida flutuando ao lado do prota. Ele, sem pensar muito, faz imediatamente o que ela diz, devorando rapidamente o alimento e ganhando um ponto de evolução, certificando para ele que realmente só precisava comer para evoluir. Então, ele para por um momento, enquanto caía a ficha em sua mente, e logo em seguida ele sai comendo tudo o que vê pela frente. Após um tempo, ele está com a barriga cheia de tanto comer, apesar de tanto esforço, ele só tinha conseguido 5 pontos de evolução. Lin estava perguntando se isso estava realmente certo, afinal ele tinha comido tanto e só ter ganhado 5 pontos não parecia ser algo justo. Nesse momento, Lin começa a ver mais migalhas de pão cair em sua frente, e mesmo com a barriga cheia, ele não perde tempo e sai devorando todas. Então Lin vê que está conseguindo evoluir aos poucos com aquelas migalhas, e se pergunta quem estaria alimentando os peixes àquela hora da noite. A resposta para essa pergunta iria deixar Lin muito feliz, pois era uma mulher que estava alimentando os peixes, enquanto olhava para uma foto de um casal, onde o rapaz se parecia muito com o nosso protagonista antes dele se transformar em uma carpa. Essa mulher era sua namorada Xiao Shui, que chorava enquanto olhava para a foto dos dois juntos. Ela estava completamente arrasada por tudo o que tinha acontecido naquele dia, onde ela iria encontrar o seu namorado. Nesse momento, ela se recorda da última promessa que ele fez para ela. Ele disse que iria esperar ela voltar. Lin, que estava perto da superfície, escuta Xiao Shui falar seu nome. Em primeiro momento ele não a reconhece. E pensa que o marido daquela mulher poderia ter o mesmo nome que ele, e que ela parecia estar muito triste. De repente, Xiao Shui deixa o cordão com a foto cair acidentalmente no lago. Ela ainda tenta pegá-lo, mas não consegue. O colar cai na água e passa pelos peixes que estavam ali naquele momento.
Xiao Shui, vendo que perdeu a única lembrança de seu amado, entra em uma tristeza mais profunda e chora ainda mais. Mas, nesse momento um homem aparece e a chama, se referindo a ela como Capitã Lu, e diz que ela precisa ir. Xiao Shui enxuga as lágrimas e se vira para ir com o homem. Enquanto estava se afastando do lugar onde estava, ela prometeu que voltaria para procurar novamente, mesmo que essa busca a levasse até o fim do mundo. Nesse momento, dentro da água, o pingente com a foto chega a Lin e ele se depara com a foto dos dois. Mesmo sem entender, ele percebe que é sua namorada na foto. Então, ele nada desesperadamente para a superfície, à procura de sua amada, pensando mil coisas que Xiao Shui pudesse estar tentando fazer naquele momento. Quando Lin chega à superfície, ele tenta dizer a Xiao Shui que ele estava ali e que era o Lin. Mas ela estava muito longe para que ouvisse alguma coisa. Lin ficou mais triste do que poderia estar. Sua amada estava tão perto, porém ao mesmo tempo tão longe. Nesse momento, Lin começa a chorar bastante, percebe o quanto era difícil a sua situação atual, então ele lembra do cordão que Xiao Shui deixou cair na água. Abaixo de Lin se encontrava criaturas marinhas terríveis, que poderiam facilmente devorá-lo de uma só vez, então ele se pergunta como ele chegaria no pingente. Afinal, era algo tão importante para ele, aquilo era uma pequena lembrança que eles tinham juntos. Ele estava se sentindo frustrado, por ser tão pequeno e fraco naquele momento. Então, Lin enxugou suas lágrimas, e decidiu que mesmo que passe o tempo a sua amada Xiao Shui ainda estaria lá, esperando por ele. Então, Lin mergulhou rapidamente para o fundo das águas. Ele passou a se dedicar mais em comer todas as criaturas disponíveis naquele momento, então ele foi evoluindo, conseguindo chegar em um tamanho grande o suficiente para comer outros peixes. A sereia ficou admirada enquanto observava a pequena carpa evoluir com tanta dedicação, e de repente, uma mensagem do sistema aparece, indicando que Lin tinha cumprido com os requisitos para uma evolução. Então, ele pergunta o que essa evolução o daria, mas o aviso só tem duas opções, sim ou não. E sem muitas respostas só escolhe o sim. Nesse momento, uma luz forte começa a envolver nosso protagonista, e ele apaga, enquanto isso a sereia o observava. Provavelmente, essa evolução demorou para ser concluída. Quando nosso protagonista abre os olhos, se depara com a sereia com um olhar de dúvida sobre ele, ela ficou observando ele o tempo inteiro, para ter certeza de que tudo tinha ocorrido bem, mas, Lin se assusta com a sereia olhando tão de perto assim. A sereia ficou curiosa com o fato do prota ter demorado tanto para evoluir, afinal essa deveria ser apenas a sua primeira evolução. E para Lin, ele só percebia que o seu corpo estava maior e se sentia mais forte. A sereia o pergunta qual foi a parte que ficou mais alongada. Lin responde de uma forma sem ter muita reação, de que como ele era um peixe, provavelmente teria sido a sua cauda. Então Lin confere a sua barra de status e percebe que havia bastante modificações. Agora ele pesava 4 quilos e media 45 centímetros. Seu poder de combate era de 1.2, possuía algumas habilidades, como poderoso golpe de cauda e armadura de aço. Lin não esperava ver habilidades sendo liberadas, então ele pergunta à sereia o que seria elas. A sereia explica que a habilidade armadura de aço funciona em 3 segundos, onde seu corpo ficaria duro feito aço, e em 10 segundos seria o resfriamento da habilidade. Enquanto eles falavam sobre as habilidades, Lin percebe uma movimentação vindo de longe. Ao lado deles, um peixe enorme já sem vida, está sendo devorado por diversas criaturas marinhas, e sem perder tempo, Lin nada diretamente para a criatura. Lin queria testar suas novas habilidades, e um dos peixes percebeu que o perigo estava vindo em sua direção. Ele acerta 2 peixes com sua cauda poderosa. Nitidamente podemos ver uma evolução enorme no nosso querido prota. Agora ele iria conseguir se defender de alguns peixes maiores. Lin começa a atacar todas as criaturas que estavam ali presentes, e cada vez que ele acertava o golpe, mais ele ficava confiante. Mesmo que uma criatura gigante com dentes afiados tentasse devorar Lin, ele não se sentiu ameaçado. E assim, ele conseguiu testar sua outra habilidade, e ficou invencível durante 3 segundos, e o peixe enorme que tentou mordê-lo, com certeza vai precisar de dentes novos depois disso. Lin estava muito contente com seu progresso, só tinha passado um dia e ele já havia evoluído bastante. Lin começou a fazer missões que a sereia tinha disponibilizado para ele. Uma delas era comer 100 camarões de casca preta, e a recompensa seria visão noturna. Ele também poderia devorar criaturas aleatórias e conseguir habilidades também aleatórias.
Ele pergunta o que ganharia no final dessas missões devorativas. Ela disse a ele que após terminar essas missões, ele poderia ganhar recompensas maiores. Pensando sobre essas recompensas maiores, ele pergunta à sereia se ele poderia voltar a ser humano novamente. Ela disse a ele que tudo era possível. Então, ele se encheu de esperança, afinal, existia uma chance dele se tornar humano novamente, mas a prioridade para Lin no momento seria recuperar o item que sua amada deixou cair na água. Lin então parte para o fundo do mar, onde estava repleto de criaturas enormes, assustadoras e perigosas. Mas a sereia o alerta: se ele fosse para as águas mais profundas no nível que ele está, isso seria bastante perigoso. Mas Lin não quis ouvir o aviso da sereia. Para ele, resgatar o objeto perdido era a coisa mais importante no momento. Lin consegue chegar ao fundo e observa o objeto de longe. Ele se prepara para o momento em que vai pegar o objeto e vazar dali o quanto antes. Ele aproveitou um momento em que os peixes maiores saíram de perto do objeto e foi nadando em direção a ele. Lin estava tão focado em seu objetivo que não percebeu o motivo que fez os peixes saírem do local. Era uma grande criatura que se encontrava adormecida, e era tão grande que fez o nosso prota se lembrar da sensação que sentiu ao ver o monstro que invadiu a cidade de Lin Tia. A sereia aparece novamente para resgatá-lo. Lin, arrasado e ainda frustrado com o que tinha acabado de ver, ele se sentiu impotente de novo, por não poder recuperar o cordão de sua amada. Nesse momento, Lin se recorda de sua vida com Xiao Shui, dos momentos em que eles viviam juntos. E do quanto ela falava que gostava de ver ele trabalhando. Às vezes ela o interrompia para que os dois pudessem comer juntos. Então, ele se levanta para fazer um lamen. Mas, ao chamar Xiao Shui, ela não o responde e desaparece. Então, a sereia o acorda. Lin estava perdido em suas lembranças e não fazia ideia de como aqueles pensamentos o tinham tomado naquele momento. Ele diz à sereia que não tinha acontecido nada. A sereia explica para Lin que se ele quiser recuperar o objeto de volta, teria que trabalhar duro e, além disso, ele precisava subir o nível e ficar mais forte. Lin então, mais uma vez, foca em seus objetivos. Ele voltou a ter mais confiança e começou a tentar comer outras criaturas marinhas. A primeira que ele tentou foi uma enorme concha que ele encontrou por ali. Ele enfiou a concha inteira na boca e tentou morder, mas a concha era muito dura. Lin imediatamente cospe a concha. Para ele não valia a pena tentar comer aquela coisa. Aquilo o frustrou mais uma vez. E Lin ficava pensando, se ele não consegue morder uma mísera concha, ele nunca iria conseguir enfrentar aquela enorme criatura do fundo do mar, tão cedo. Saindo do mar e indo para a terra firme, um carro estaciona perto da costa, e quem estava dentro dele era Xiao Shui, junto com aquele homem, que anteriormente a chamou de Capitão Luo. Eles foram investigar uma criatura que tinha aparecido na margem da praia. Era novamente o corpo de um dragão. As autoridades já tinham cercado a área, mas novamente, ninguém fazia ideia do que poderia ter acontecido ali. A criatura aparentava ter vindo do mar, mas ninguém tinha qualquer registro dessa espécie. Xiao Shui, quando viu a criatura, saiu rapidamente do carro e pediu que iniciasse o processo de evacuação da praia e que sua equipe mantivesse distância. A Capitã Lu avisou a todos que aquela criatura pudesse explodir a qualquer momento, afinal, havia tido alguns casos de baleias que explodiram devido ao processo de decomposição. Ela acreditava que os mesmos princípios poderiam se aplicar naquela criatura que estava em sua frente. A Capitã Lu rapidamente se preparou para fazer alguns exames na criatura. Ela usou um bisturi para cortar a pele do animal, e então colocaram tubos de ventilação na abertura. Agora, com esses tubos, diminui drasticamente as chances de ocorrer uma explosão devido ao acúmulo de gases do processo de decomposição. Mas, algo parecia estar errado. Os scanners estavam apitando, relatando que tinha algo errado ali. No desespero, a capitã manda todos correrem. Para ela, esses avisos só poderiam significar uma coisa: explosão. Ela segura a mão de um de seus subordinados e corre o mais rápido possível. A carcaça da criatura demonstra sinais eminentes de que irá explodir a qualquer momento. E assim aconteceu. Como ela previa, a criatura explode, espalhando tudo o que tinha em seu interior pela praia. Voltando para a água, um grupo de camarões está repousando sobre algumas rochas, quando de repente a silhueta de um animal feroz aparece sobre eles. Lin está devorando camarões de casca preta, para conseguir concluir a missão de comer 100 deles.
Ele começa a achar eles saborosos, e cada camarão oferece um ponto de evolução. Lin já caçou tantos camarões que liberou uma conquista de caçador de camarão de casca preta. Com isso, ele recebeu um baú de recompensa. A sereia ficou surpresa com a velocidade de Lin e notou que ele já tinha comido mais de 200 daqueles camarões. Então, o sistema dá opção para Lin abrir o baú. Ele decide abrir imediatamente. Uma luz forte começa a sair do baú, enquanto a sereia o segura. Quando o baú abre, luzes começam a sair de Lin. E nesse momento, várias opções de escolhas aparecem, e a opção que mais se destaca para ele é a de dentes afiados. Ele pensa que seria uma boa opção de escolha, já que é uma recompensa e ele acredita que não seja algo ruim. Então, ele escolhe a opção de dentes afiados. Enquanto a sereia assiste tudo de perto, quando a confirmação foi feita, ela fica muito animada e pede para que Lin deixe ela ver o resultado. Ela explica para Lin que as recompensas são completamente aleatórias e nem o sistema consegue prever o que pode vir. Quando a recompensa selecionada começou a aparecer, a primeira coisa que ele percebeu foi que esse benefício lhe deu uma enorme sensação de coceira. Ele ficou nadando em círculos enquanto tentava se coçar, mas não adiantou muito. E ele precisava parar com aquela sensação a todo custo. Então, ele procurou algo para que pudesse ajudar. Nesse momento tão agoniante, Lin nada em direção às conchas duras e com uma bocada só, consegue quebrar facilmente uma. Ele nada de volta para a sereia, que fica curiosa quanto à evolução que ele tinha escolhido. Então, Lin se mostra para ela e pergunta o que ela acha da sua nova atualização. A sereia, vendo aqueles dentões enormes, pensou logo em uma resposta para fugir daquela situação, então ela só disse que não iria comentar sobre o assunto, já que ela não tinha muita experiência com aquilo. Aqueles dentes afiados eram extremamente úteis para Lin agora, pois eles o ajudavam a caçar com mais facilidade. Agora que Lin conseguia caçar mais animais, ele percebeu que o grupo de peixes escuros tinha um gosto meio ruim. Ele se questiona sobre o porquê aqueles peixes teriam esse gosto esquisito, então outra dúvida vem à sua mente: será que aqueles peixes teriam esse gosto ruim por ser criaturas mutantes que viveram em lugares poluídos? Ele pergunta à sereia se as missões que ele recebia eram geradas para aquele lugar que ele se encontrava ou se seriam missões geradas aleatoriamente. A sereia não conseguia responder essa pergunta, então ele conclui que poderia haver outra criatura mutante igual àquela que atacou Litian, vivendo ali no fundo do mar. Enquanto ele estava envolto em seus pensamentos, ele sentiu a presença de uma criatura enorme que estava rodando em sua volta. Então, ele rapidamente se vira, mas não encontra nada por perto. Ele sentiu mais uma vez uma presença estranha, e então, começou a ouvir vozes humanas. Lin olha para cima e vê um barco pequeno. As pessoas daquele barco estavam soltando peixes flecos naquele lugar. Mesmo sendo ilegal a prática, vários peixes começaram a chegar achando que encontrariam um lar para viver. Lin ficou indignado por ver esses peixes sendo soltos logo ali. No momento em que ele observava os peixes flecos, uma criatura enorme sai do fundo das águas em direção para cima. Lin consegue se esquivar do ataque, mas seu sistema dispara alarmes de perigo avisando para que Lin se preparasse para o combate, até que de repente, você vai precisar esperar para o próximo capítulo desse projeto incrível. Será que nosso prota vai sobreviver a isso? Deixe nos comentários se você quer a parte 2. Até a próxima!